Doutor, o microfone tá fechado, tá? Vou iniciar, certo? Pode iniciar. Sérgio. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da SAESP. Vamos falar hoje sobre parada cardiorrespiratória na paciente gestante, né? A palestra será proferida pelo Dr. Leonardo Reis. O Dr. Leonardo Reis é de Campinas, né? Ele é instrutor lá do CT do CAC, secretário regional da SAESP em Campinas. Ele pertence ao Núcleo de Anestesia Regional, é presidente da LASA, instrutor do SWAT e instrutor do SAVA. Então, vamos lá, Dr. Leonardo Reis, muito familiarizado com o tema. Muito obrigado. Microfone, doutor, tá fechado. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Eu vou falar para vocês, como o Fábio apresentou, sobre parada cardíaca na gestante. E desde já eu queria agradecer a SAESP a oportunidade de abordar esse tema, porque é um dos temas que eu mais gosto na arte da parada cardíaca, no estudo da parada cardíaca, porque se a RCP já é um cenário caótico, na gestante ele é particularmente mais caótico, porque nós estamos lidando com um ambiente muito controverso, muito conturbado, múltiplas vidas, muitas vezes essa parada ocorre num cenário inadequado, muitas salas de parto por aí acabam sendo salas de parto com o que restou de equipamento do centro cirúrgico, então um ventilador ruim, um laringoscópio ruim, que usa pouco, então manda lá para a sala de parto. Então é um cenário que precisa ser muito bem treinado e praticado, e isso eu acho que é o que torna esse tema relevante. Tá? Eu não tenho conflito de interesse nesta apresentação, mas como instrutor do SAVA, e nem poderia ser diferente, tudo que nós falamos aqui, as recomendações todas, serão baseadas naquilo que a gente ensina nos cursos do SAVA, e é o que está também dentro das normas, dentro do preconizado pela American Heart, então dentro do ACLS. Então, basicamente, aquilo, não vamos inventar nenhuma moda aqui. Tá? E quando a gente fala em parada cardíaca na gestante, é importante entender que a gente tem alguns desafios que passam pelas alterações fisiológicas dessa paciente, principalmente no sistema cardiovascular e respiratório, que estão profundamente alterados, e isso implica em dificuldades extras para a reanimação da paciente. Nós estamos lidando com múltiplas vidas, então aqui no mínimo 2 vidas, né, gestante e um feto, ou até mais nas gestações de múltiplos fetos. Temos dificuldades técnicas que nós vamos abordar nos próximos minutos, e é um tipo de parada que cursa com alta taxa de mortalidade, principalmente a fetal. Então, dificilmente a gente consegue sair totalmente liso de uma parada de uma gestante, com todo mundo bem recuperado. Tá? E dentro do cenário, apesar das recomendações serem exatamente iguais às do ACLS, aqui é um cenário onde tem múltiplas particularidades, então vários adendos a ser acrescentados durante o processo de reanimação, que é o que eu vou abordar com vocês nos próximos minutos. Bom, dentro das alterações fisiológicas, então a gente tem um útero que, quando está acima da cicatriz umbilical, isso ocorre lá aproximadamente em torno da 20ª semana, ele começa a coincidir então com a divisão das ilíacas, né, e das veias e artérias ilíacas, e faz então a compressão ali dos vasos, a compressão aortocava. Né? Portanto, quando o útero está acima da cicatriz umbilical, eu tenho uma diminuição significativa do retorno venoso, dificultando então a manobra de reanimação, já que não adianta comprimir o coração se eu não tenho sangue circulando. O trabalho cardíaco da gestante, ele é aumentado, a gestante tem uma volemia aumentada, principalmente nas gestantes que já estão edemaciadas, que já têm doença hipertensiva da gestação, e elas podem descompensar do ponto de vista cardiológico, evoluindo com a parada cardíaca, e essa descompensação também dificulta o retorno da circulação espontânea. As alterações pulmonares, com redução da capacidade residual funcional, com redução do shunt, dificultam muito a ventilação da gestante, ela tem uma tendência à hipóxia, principalmente no cenário de parada cardíaca, onde a ventilação, embora seja prioritária, obviamente, a gente trabalha com volumes minutos baixos para não interferir no retorno venoso. Então, se eu faço uma insuflação pulmonar muito longa, ou se eu faço uma frequência de insuflação pulmonar, uma frequência respiratória
muito aumentada, eu diminuo o retorno venoso. Então, o volume minuto acaba sendo pequeno na reanimação, e com essas alterações fisiológicas fica pior a questão da oxigenação. Além disso, principalmente por efeito hormonal e até a própria questão de hipervolemia, aumento de permeabilidade vascular, eu tenho edema das vias aéreas da gestante, eu tenho uma piora do score de visualização, então, do Mallampati, até do Cormack-Lehane, ao longo da gestação, né, principalmente no mais próximo do termo. Isso implica em falha de intubação traqueal, mas também na ocorrência de maiores incidências de lesões de vias aéreas durante a intubação traqueal, tornando a manobra mais difícil. As gestantes têm uma hipercoagulabilidade, uma propensão a fenômenos tromboembólicos, que é uma das causas de parada. Elas têm uma redução do esfíncter, do tônus do esfíncter esofágico inferior, tem uma hipercloridria. Então, isso tudo aumenta o volume gástrico, diminui a proteção e faz com que ela seja suscetível à broncoaspiração pulmonar. Tá? E quando a gente fala em mortalidade, observe que aqui, nos países desenvolvidos, a mortalidade materna é na casa de 12 para 100 mil nascimentos, né? Nos países em desenvolvimento, principalmente a África subsaariana, é 462 para 100 mil. Aqui no Brasil, um dado de 2015, eu não consigo um dado mais atual para vocês, mas é da ordem de 60 mil para 100 mil nascidos vivos. Ok, nós estamos muito melhores que a África subsaariana, mas ainda temos uma mortalidade que é quase 3 vezes maior que os países desenvolvidos. Tá? E outra coisa que preocupa é que a taxa de sobrevivência materna é da ordem de 58%, então eu vou perder aproximadamente metade das gestantes na parada, e a taxa de sobrevivência fetal, então, é mais dramática, 0% no primeiro trimestre, em torno de 10% no segundo e 23% no terceiro trimestre. Ou seja, a gente tem muito trabalho para melhorar esses números, né? Não só o nosso índice de mortalidade, mas também tentar melhorar o índice de pacientes, né, o aproveitamento desses pacientes, recuperar o maior número de pacientes. E quando a gente vê do que morre, então, as gestantes, então, globalmente, a gente sabe que elas morrem principalmente de causas indiretas ou das causas hemorrágicas na gravidez, né? Mas olha só, nos países desenvolvidos, as causas indiretas são as principais, né, e as causas diretas são as causas secundárias. Então, causas hemorrágicas, infecção e assim por diante, aborto, elas são menos presentes, né? E no Brasil, a gente não tem um dado especificamente do Brasil, mas a América Latina, né, a gente sabe que eles morrem de causas hemorrágicas e doenças hipertensivas. E as causas indiretas são a terceira causa de mortalidade. Isso aqui denota principalmente um acompanhamento inadequado do pré-natal dessa gestante. Ela chega para a gente em piores condições ou com as suas doenças mais descompensadas, o que nos traz implicações no cuidado até prévio dessa gestante antes da parada, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Então, a gente sabe que mais ou menos 28% das gestantes morrem de causas indiretas e outros 27% de causas hemorrágicas. Então, aqui já são mais de 50% da mortalidade com apenas 2 tipos de causa, né? Pois bem, hipertensão, as causas infecciosas e o abortamento, prevalecendo agora em torno de 90% dos óbitos da gestante. São poucos mecanismos que a gente tem que tratar. Mas o mais importante, quando a gente fala em parada cardíaca na gestante, é identificar qual gestante é de risco para a parada cardíaca ou para ter um agravamento agudo do seu quadro. Então, tem esse mnemônico A, B, C, D, F, G, H, onde a gente tem as causas, então, para ajudar a gente a lembrar das causas. Então, A, nós temos causas anestésicas, por exemplo, uma raque alta, complicações de uma anestesia, complicações de via aérea, né? E os acidentes, trauma, né? Uma causa muito importante no nosso mundo aqui, não só acidente de trânsito, mas violência também materna. Como B, então, bleeding, de sangramento. O C são as causas cardiovasculares, principalmente as doenças cardiovasculares prévias que foram agravadas pela gestação. D, entre as drogas, não só drogas ilícitas, então a drogadição, adição, mas efeitos colaterais das drogas que a gente usa também. Então, fármacos, não só anestésicos, mas fármacos que essas pacientes estão tomando. Por exemplo, o magnésio, né, que é uma droga que pode estar sendo usada no período peripártico, pode ser uma das causas de parada cardíaca na gestante. E a gente lembra das causas embólicas, F de febre, então as causas infecciosas, e no G a gente tem os 8Ts e 8Hs que a gente sempre bate no SAVA, são causas importantes que a gente sempre deve lembrar em todo o cenário de parada cardíaca, que estão listados aqui do lado para vocês. E por fim,
as causas hipertensivas, então as doenças hipertensivas relacionadas à gestação, DHG, eclâmpsia e assim por diante. Então, uma vez que eu identifiquei que essa gestante era uma paciente de risco, eu preciso tomar algumas medidas para começar a preparar essa gestante e diminuir esse risco. Então, vamos colocar essa gestante em decúbito lateral esquerdo, funcionar uma veia acima do diafragma, né, preferencialmente, e eu ainda não estou numa parada cardíaca, então eu tenho tempo para procurar um acesso venoso adequadamente acima do diafragma, já que um acesso abaixo do diafragma, numa situação onde eu tenho uma compressão ortocava, essa medicação, esse soro não vai circular e eu não vou ter um desfecho adequado. Vou suplementar oxigênio para essa gestante, ela é uma gestante de risco, uma gestante de crise. Eu preciso melhorar um pouquinho a oxigenação dela e, por consequentemente, do feto. Eu vou monitorizar a mãe e o feto, né? É muito importante estar com a paciente devidamente monitorizada, todos os sinais vitais, mas também avaliar a viabilidade fetal, já que se essa doente tem algum dos fatores de risco, este feto pode já estar entrando em sofrimento e ser uma indicação de uma interrupção da gravidez. Vou acionar o meu time de resposta rápida, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e vou começar a tratar essas causas, então, que eu identifiquei lá do A, B, C, D, E, F, G, H, para ver se eu consigo resgatar essa paciente da crise e não deixá-la evoluir para uma parada cardíaca. Quando eu falo de um time de reanimação materno-fetal, então um time de resposta rápida, olha a complexidade do que nós estamos falando. Eu preciso ter um líder, que preferencialmente é um indivíduo que vai coordenar os cenários, observar se todas as funções e as atividades estão sendo realizadas de maneira correta, então ajudar o time. Eu preciso ter alguém ventilando essa paciente. Eu preciso de 2 pessoas se revezando na compressão torácica, então na massagem cardíaca. Eu preciso de uma pessoa deslocando esse útero durante o tempo todo. Alguém que vai estar coordenando o tempo. Alguém que vai estar administrando droga nesse paciente. E esse indivíduo do tempo, ele vai coordenar o tempo da mãe e depois do feto, se ele for extraído. Então, alguém que vai estar administrando droga para a mãe. 2 pessoas que deverão estar se preparando e poderão estar realizando a cesárea, perimortem, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. E quando eu extrair esse feto, eu preciso ter alguém ventilando o feto, alguém comprimindo e alguém fazendo droga no feto. Então, agora no recém-nascido, né? Então, um cenário é que facilmente eu preciso de pelo menos 12 pessoas para que eu tenha um atendimento adequado dessa paciente e dessa criança. Se eu preciso de um time tão extenso, eu não posso demorar para acionar esse time. Então, assim que eu identifico essa gestante como uma paciente de risco, eu preciso acionar cada um desses membros. Então, ter esse time todo de prontidão, porque frequentemente essas pessoas estão em locais diferentes do hospital, né? Por exemplo, o cirurgião pode ter um obstetra no pronto-socorro, outro passando visita na enfermaria, o pediatra está em algum lugar no berçário, o assistente dele foi ver não sei quem na cantina, e assim por diante. Então, se esse time não for reunido de maneira adequada, ele não chegará a tempo. Muitos hospitais, antigamente tinha o BIP, que facilitava um pouco, hoje ele praticamente sumiu. Alguns hospitais usam chamadas por interfone, mas mesmo assim, imagina um hospital com vários andares, então as pessoas têm que se deslocar por diversos andares até chegar ao local adequado. E outros hospitais usam, por exemplo, chamadas de SMS, WhatsApp, ligação telefônica, o que torna ainda mais difícil e demorado para acionar o time. Então ele deve ser acionado assim que a gestante de risco for identificada. Tá? Bom, mas aí a gente não foi capaz de abortar a crise, né, melhorar a situação da gestante. Então a paciente evoluiu para uma parada cardíaca. Como proceder? Bom, é evidente, a gente vai seguir as mesmas recomendações, então, da American Heart, tanto para o suporte básico de vida, quanto para o suporte avançado de vida, então, do ACLS. As mesmas recomendações, o mesmo algoritmo. Só que aí vem uma pequena particularidade. Se eu tenho, essa paciente, então, vai ser colocada de barriga para cima, evidentemente, para que eu possa começar a massagem cardíaca. Então, se eu botei ela de barriga para cima, eu preciso fazer o deslocamento uterino. Não adianta ela estar de barriga para cima, com o útero fazendo a compressão ortocava, reduzindo quase que 50% do meu retorno venoso, eu não vou ter um enchimento ventricular adequado e a compressão não vai gerar um débito adequado. Né? A gente sabe que um débito cardíaco de um massageador treinado, o volume sistólico, perdão, ele é 30% do normal, né, que a gente consegue gerar. Porque esse volume sistólico não só ocorre pela compressão do miocárdio, mas existe um mecanismo de bombeamento, de bomba torácica, onde o aumento da pressão intratorácica durante a compressão faz com que o sangue seja ejetado para o corpo e o alívio da compressão intratorácica
faz com que gere uma pressão negativa e aspire sangue para dentro da cavidade torácica e depois para dentro do coração. Isso demora vários minutos até se acomodar, alguns minutos ou várias compressões até isso se acomodar e conseguir ter um volume sistólico, e esse volume sistólico é 30% do normal. Então, qualquer coisa que interfira nisso vai dificultar demais a circulação do paciente. Bom, eu retiro os monitores fetais. O feto, né, a mãe estava monitorada, o feto estava monitorado. Eu não preciso monitorizar o feto agora. Eu sei que está tudo muito ruim. Ele está num cenário de anóxia, né, não está tendo circulação materna e ele vai evoluir para uma parada nos próximos minutos também. Então, esse tipo de informação não me é útil. Além disso, o monitor ele é mais uma coisa para me atrapalhar aqui na reanimação, né, deslocamento. Se eu tiver uma cesárea perimortem, ele vai atrapalhar. E ele tem uma coisa importante, que ele é um possível ponto de fuga de corrente elétrica, no caso de uma desfibrilação. Portanto, o monitor fetal deve ser prontamente retirado quando a gestante entra em parada cardíaca. Entrou em parada cardíaca, logicamente, a gente aciona aquele time de resposta rápida que a gente já identificou anteriormente, já estava de prontidão, solicita um desfibrilador, já que ele é o tratamento dos ritmos chocáveis, ele é o único antídoto para esses ritmos. E aqui é uma coisa muito importante, que frequentemente se esquece de fazer, principalmente na tensão, no calor do momento, que é anotar o momento exato da parada cardíaca, e a gente vai ver que isso tem uma implicação significativa no 4º minuto e no 5º minuto da RCP. E a parada cardíaca na gestante é um dos poucos cenários, então a gente sabe que gestante, hipertermia maligna, anafilaxia, são cenários onde a gente deve estabelecer uma via aérea precoce avançada. Na gestante, isso se justifica não só pelo alto consumo de oxigênio dela e do feto, mas também pela proteção da via aérea, então, do estômago cheio, né? Então, estou fazendo uma proteção adequada, mas principalmente porque também, durante a via aérea avançada, e com a presença de um capnógrafo, eu consigo ter um feedback se minha massagem está sendo mais ou menos efetiva. Então, o nosso alvo é trabalhar com CO2 pelo menos acima de 12. Se esse CO2 está muito baixo, a minha massagem cardíaca não está sendo efetiva e eu preciso fazer adequações nesse processo. Então, a via aérea avançada ela é recomendada na gestante, sim, tá? O mais precoce possível, mas desde que eu não interrompa em momento algum a massagem cardíaca, né? Na verdade, a gente sabe que se a colocação do tubo traqueal, então já com a laringoscopia feita, durante o paciente balançando para a colocação do tubo traqueal, pode ser que naquele momento eu precise interromper por alguns segundos apenas para a colocação do tubo, mas de preferência não se interrompe a massagem cardíaca para intubação da gestante. E aí vem a RCP de qualidade, que é o mais importante em qualquer cenário de parada cardíaca, onde a gente realiza 100 a 120 compressões por minuto, menos que 100 compressões por minuto, já que o meu volume sistólico é muito baixo, eu não consigo ter um débito adequado, e mais que 120 compressões por minuto, eu também não dou tempo de fazer aquele enchimento ventricular passivo, né, já que eu não estou tendo a contração atrial. 5 a 6 centímetros de profundidade para fazer aquela compressão, aquela bomba torácica. Eu preciso retornar o tórax totalmente entre cada compressão. Se eu mantiver uma pressão sustentada intratorácica, eu diminuo o retorno venoso. Evitar sempre a interrupção, né? A gente sabe que essa bomba torácica demora várias compressões para que ela atinja os 30% de volume sistólico. E se eu tiver uma via aérea avançada, eu vou fazer uma ventilação a cada 6 segundos, então de maneira sincrônica. E isso é vantajoso, porque sem via aérea avançada, eu faço 30 compressões e 2 ventilações, né, de maneira síncrona. Então eu gero já um pouquinho mais de repetição. Essas ventilações são feitas com o volume corrente baixo, também para não diminuir o retorno venoso. Então, quando eu consigo melhorar um pouquinho essa ventilação, esse volume minuto é vantajoso para a gestante. E manter sempre o deslocamento uterino até que eu declare óbito ou até que essa paciente retorne de circulação espontânea. Em relação à compressão autocavo, como a gente disse, ela ocorre principalmente a partir da 20ª semana de gestação, mas não se preocupe com a 20ª semana de gestação. O mais importante para a gente é o útero atingindo a cicatriz umbilical ou não, tá? E a gente sabe que numa paciente em torno de 20 semanas de gestação, em decúbito dorsal, ela não está em parada. Essa paciente é uma paciente normal, ela pode ter uma redução do débito cardíaco de até 40%. Então, isso numa parada ainda é mais dramático, né, e pode ser uma das causas de choque, de hipotensão e de piora da eficácia da RCP. Portanto, ela deve sempre ser feita. Tá?
existe sempre a dúvida se eu posso usar aquela prancha e fazer o deslocamento lateral da prancha, então 30, 40 graus, né, para evitar que alguém fique com a mão deslocando o útero. Mas quando eu faço o deslocamento lateral do corpo, então da prancha toda, eu gero um deslocamento do mediastino também e piora a eficácia da minha compressão cardíaca e, além disso, a descompressão ortocava ela acaba não sendo tão eficaz. Então, o preconizado é deslocamento manual do útero. Tá? E é o que esse trabalho aqui de 2022, trabalho recente, mostra que, comparando o deslocamento manual com a inclinação da prancha, o deslocamento manual ele é mais efetivo, ele mantém a posição do coração e ele deve ser mantido, então, até o retorno de circulação espontânea ou até o óbito do paciente. Existem duas maneiras de eu fazer o deslocamento manual. Esta maneira, com uma mão, onde eu desloco o útero da direita para a esquerda, de baixo para cima, né? Frequentemente as pessoas apertam o útero, isso piora a compressão, então tem que ser de baixo para cima. Ele é efetivo, mas cansa a pessoa. Esta maneira, com duas mãos, a pessoa que faz o deslocamento posicionado no lado contralateral, então ao lado esquerdo do paciente, ela é mais efetiva, ela é mais fácil de ser feita, de ser mantida. Só que quando eu faço o deslocamento bimanual, num cenário de parada cardíaca, frequentemente a pessoa não consegue se colocar nessa posição. Lembre-se que eu vou ter uma pessoa comprimindo aqui, talvez uma segunda pessoa aqui, eu posso ter um obstetra, aqui o seu auxiliar operando nessa posição, então um espaço pequeno, e não cabe essa pessoa deslocando o útero, então a posição mais fácil é a pessoa ficar perto da cabeça da paciente fazendo o deslocamento com uma mão só. Tá? Isso cansa e é um deslocamento difícil de ser feito. Então, quando a gente fala de VIR avançada, então legal, a gente sabe que a VIR avançada melhora a oxigenação, já que eu tenho um alto consumo materno-fetal, eu tenho um feedback da RCP, eu previno contra a broncoaspiração, portanto, eu sempre devo pensar em VIR o mais precoce possível. Tá? O problema é que eu preciso de tubos de menor calibre e eu preciso de uma pessoa o mais experiente possível, porque é uma laringoscopia, uma intubação muito mais complexa, e se eu causar um trauma de via aérea, aí eu compliquei toda a minha vida, porque eu posso, inclusive, complicar a própria ventilação com máscara. Então, isso precisa ser feito de maneira muito criteriosa por uma pessoa muito experiente. Tá? E é o que o algoritmo fala para a gente. Então, eu tenho duas tentativas de intubação traqueal, né, com a laringoscopia. Se chegar uma pessoa muito mais experiente, ela pode tentar uma terceira vez, mas recomendado uma primeira laringoscopia, não deu, eu vou otimizar essa paciente. Aliás, eu já deveria estar com ela otimizada para intubação desde o primeiro momento, com posicionamento, o melhor laringoscópio, o buge, tudo isso na mão. Se não der, eu tento uma segunda vez. Se não der, eu vou para um dispositivo supraglótico. Se eu não tiver sucesso, eu troco o dispositivo supraglótico, ou tipo de dispositivo, ou o número, dependendo daquilo que você julgar necessário. E se nem assim eu tiver sucesso, eu posso simplesmente ventilar essa paciente com balão e máscara de oxigênio, já que na RCP a prioridade é oxigenação do paciente, é ventilação. Tá? Então, lógico que eu prefiro uma VIR avançada, mas a prioridade é sempre a ventilação. Tem risco de broncoaspiração, é uma ventilação mais difícil? Sim, mas se estiver ventilando, ok. Mas se nem assim eu estiver conseguindo oxigenar adequadamente essa paciente, então eu parto para uma via aérea cirúrgica adequada. Tá? Observem que eu não falei para vocês aqui, uma via aérea cirúrgica, perdão. Observem que eu não falei para vocês aqui de manobra de Selick. E na intubação da gestante, a manobra de Selick ela não é recomendada, por dois motivos. Primeiro, que a manobra de Selick ela pode dificultar ainda mais a laringoscopia, que já é uma laringoscopia difícil, por natureza, dificultada ainda pelos movimentos de compressão torácica. Então fica muito mais complicado fazer a laringoscopia e vai causar uma dificuldade adicional e talvez uma falha de intubação adicional. Além disso, eu trago para vocês essa imagem aqui, uma imagem de uma tomografia de um paciente nosso. Essa aqui não era gestante, mas observem, traqueia com o tubo aqui locado e o esôfago numa posição um pouco lateral em relação à traqueia. Então, comprimindo isso aqui, talvez eu não consiga uma compressão adequada do esôfago. Tá? E essa aqui é uma imagem minha também, de 2019, onde eu tenho aqui, a gente está vendo a traqueia, né, mais ou menos na altura da cartilagem cricoide, e observem que o esôfago está, eu até marquei aqui, ele está posicionado lateralmente em relação à traqueia. Então, a manobra de Selick, ela vai exercer uma proteção apenas parcial. Embora ela seja recomendada em várias situações, ela exerce uma proteção apenas parcial e, neste cenário,
ela pode dificultar ainda mais a intubação, portanto, na gestante ela não é feita. Bom, quando a gente fala que a gente segue o mesmo algoritmo da parada cardíaca na gestante, então você chamou o time de resposta rápida, pediu o desfibrilador, começou a fazer o suporte básico de vida, o BLS, e aí chegou o desfibrilador para você. O único momento em que a gente interrompe a massagem cardíaca é na chegada do desfibrilador, porque eu preciso fazer uma análise de ritmo, e essa análise de ritmo vai dividir em qual chave a gente vai estar. Então, se eu tiver um ritmo não chocável, a sistolia ou a ESP, imediatamente eu administro adrenalina 1 miligrama e vou repetir essa adrenalina a cada 4 minutos. Então, o ACLS fala entre 3 e 5 minutos. Como o nosso ciclo de compressão e ventilação, então a gente faz análise de ritmo a cada 2 minutos, ciclo sim, ciclo não, cai 4 minutos, eu vou administrar a adrenalina. Então, a adrenalina, fez a outra análise, continua a ESP, não faço nada, no próximo ciclo a adrenalina e assim por diante. Na presença de um ritmo chocável, eu preciso chocar essa paciente o mais precoce possível, por isso é que eu interrompo o ciclo, porque se o ritmo é chocável, eu ainda tenho atividade elétrica no miocárdio, embora ela esteja desordenada. Se eu perder tempo para chocar essa paciente, ela vai depletar ATP desse miocárdio e eu vou perder atividade elétrica, ela passa para um ritmo não chocável e é uma parada cardíaca mais difícil de gerenciar. Tá? Então, eu administro choque, a passados 2 minutos, né, com a RCP, se a paciente continuar em ritmo chocável, eu estou na vigência de um choque refratário, então eu faço choque e adrenalina, mais 2 minutos, persistindo a parada em ritmo chocável, eu entro com um antiarrítmico, que pode ser amiodarona 300 mg ou lidocaína 1 a 1,5 mg por quilo. Depois vem adrenalina, metade do antiarrítmico, amiodarona ou lidocaína, a gente escolhe um e segue com ele. Depois adrenalina, nada adrenalina e assim por diante. Então é o mesmo algoritmo com as mesmas drogas que a gente faz em qualquer cenário. Mas tem uma particularidade. Se essa paciente parou na vigência de sulfato de magnésio, ela estava recebendo uma infusão de sulfato de magnésio, como ele tem um mecanismo antagônico ao cálcio, eu preciso tratar essa situação, dando 10 ml de cloreto de cálcio ou 30 ml de gluconato de cálcio, e isso pode ser feito rápido, em bolos. Tá? E a desfibrilação? Bom, eu coloco a pá nos mesmos lugares, então embaixo da clavícula direita, na região submamária esquerda, uso a mesma carga, então se você não souber a carga máxima do teu desfibrilador, geralmente eles têm ali marcado qual é a carga recomendada. Tá? A gestação aparentemente não muda a impedância elétrica da caixa torácica, então o choque vai funcionar da mesma maneira que funcionaria na não gestante. Existem possibilidades de efeitos cardíacos fetais, evidentemente isso aqui é muito difícil de demonstrar, não dá para fazer trabalho com isso, mas existe essa possibilidade, mas apesar desta possibilidade, é a única chance de sobrevida dos dois, no caso no ritmo chocável, portanto o choque deve ser sim realizado. Passa a corrente por feto? Passa. Pode ser ruim? Pode, mas o contrário disso é a mortalidade dos dois. Tá? Bom, se no 4º minuto, então no 2º ciclo, eu ainda não tiver retorno dessa paciente em circulação espontânea, eu vou dar a ordem da cesárea peri-mortem. Portanto, é importante que aquela equipe, então os 2 obstetras, já estejam se preparando para essa cesárea peri-mortem. E eles têm apenas 1 minuto para fazer essa extração fetal, ou seja, esse feto tem que ser extraído até o 5º minuto de parada cardíaca, e esse número ele não é um número empírico, a gente sabe que a partir do 5º minuto, a mortalidade fetal aumenta muito, mas principalmente a lesão anóxica fetal. Ele está sob um regime de parada também. Então, cada segundo que eu perco a partir daí é uma mortalidade neuronal muito significativa. Portanto, eu não tenho tempo de levar essa paciente para algum local adequado. Essa cesárea peri-mortem vai ocorrer no local onde a paciente estiver, seja no pronto atendimento, na enfermaria, na cantina, no pré-parto, onde ela estiver. Eu não movo ela para uma sala cirúrgica. Eu não espero materiais adequados, eu pego apenas alguma coisa para fazer incisão na barriga dessa paciente, qualquer coisa que você tiver à mão, e retiro esse feto o mais rápido possível. E também não perco tempo fazendo antisepsia. Não faz sentido fazer antisepsia ali, perder mais tempo, até porque essa antisepsia só vai trazer algum benefício para a paciente que sobreviveu à parada cardíaca. Se ela morrer, ela não tem nenhum benefício da antisepsia. Então, se ela sobreviver à parada cardíaca, eu me preocupo com uma eventual infecção, tá? Então, não pinta a paciente, simplesmente abre a barriga e arranca a criança o mais rápido possível.
E isso é necessário porque eu alivio a compressão aortocava, então eu melhoro o retorno venoso, eu estou dando uma chance de tirar essa mãe da parada cardíaca. E, obviamente, tirando essa criança do útero, no regime de anóxia, eu posso também iniciar a RCP nessa criança, ofertar oxigênio e assim por diante. Então, por isso é importante que ela seja retirada o mais rápido possível. Esse estudo aqui, publicado em 2021, foram avaliados 66 pacientes com parada cardíaca, onde 49 foram submetidos a cesárea perimortem. E observem que quando a criança foi retirada até o 5º minuto, então seguindo essa recomendação que nós acabamos de ver, eu tinha uma sobrevivência de 96%. Tá? Se eu passasse do 5º minuto, isso caía de 70% e ia caindo exponencialmente. Eles não tiveram, por exemplo, crianças extraídas com 15 minutos. Tá? Isso era assim, 7, 8, 9 minutos, mas já reduzia muito a sobrevivência fetal. Tá? E nós estamos falando em sobrevivência e não em situação neurológica. Lógico que muitas dessas crianças que sobreviveram à parada cardíaca, elas vão ficar com sequelas anóxicas ou hipóxicas irreversíveis. Então, é muito mais dramático do que esse número. Né? Bom, você fez tudo direitinho, o teu time foi um time altamente efetivo e nós conseguimos retirar a paciente da parada cardíaca. Ela voltou em circulação espontânea. Assim que ela voltar em circulação espontânea, eu vou, obviamente, parar o decúbito lateral, o deslocamento lateral do útero, e colocar a paciente em decúbito lateral esquerdo. Tá? E aí eu preciso começar a me preocupar com os cuidados pós-parada. Então, na gestante, assim como em qualquer outra paciente, eu preciso que essa paciente tenha pressões normais. Ela precisa ter pelo menos 90 milímetros de mercúrio de pressão sistólica ou 65 de pressão média, para que ela tenha uma perfusão adequada do seu corpo. Né? Menos que isso, eu tenho um regime de hipoperfusão, principalmente hipoperfusão cerebral, que é uma região que está extremamente sofrida ali, já que o cérebro não tem reserva de oxigênio. Então, eu preciso gerar uma pressão sistólica, uma pressão de perfusão visceral, cerebral, assim por diante, adequada. Eu preciso manter essa saturação acima de 90% ou 94%, mas eu não quero 100% de saturação, 99%, 100%, porque a hiperóxia nessas pacientes leva a uma vasoconstrição cerebral e eu pioro novamente a minha oxigenação neuronal. Então, eu não posso ter hiperóxia, mas eu tenho que ter uma saturação normal dentro do seu limite inferior. Da mesma maneira ocorre com o CO2. Se eu abaixar demais o CO2 desse paciente, eu levo a uma vasoconstrição cerebral. Se eu aumentar demais esse CO2, eu posso levar a edema cerebral. Então, são duas situações que eu não quero. Portanto, eu vou trabalhar com uma meta de CO2 normal, normocapnia. Vou manter essa paciente normotérmica. Lógico que alguns serviços de excelência conseguem fazer o controle direcionado de temperatura, mas controle direcionado de temperatura é recomendado só se você tem condições de manter essa temperatura no alvo desejado, como a gente já vai ver daqui a pouquinho, sem variações. Na grande maioria dos locais, eu não consigo fazer isso de maneira adequada. A temperatura não pode estar 34, 35, 36, baixa para 34, não pode estar bagunçada. Ela tem que estar dentro de um alvo bem estabelecido e fixo durante o período então, de em torno de 24 horas. Tá? Então, se você não tem isso, que na maioria dos locais não tem, simplesmente evite de maneira muito agressiva a febre. E a gente vai solicitar exames para não só fazer o diagnóstico das causas preparadas dessa paciente, mas daquilo que aconteceu no pós-parada também. Tá? Então, a gente vai trabalhar com as nossas metas ventilatórias, então, de saturação e CO2 normais, lembrando sempre de fazer isso através de ventilação protetora. As metas hemodinâmicas, então, manter a pressão acima de 90 ou média acima de 65, através de bolos de cristalóides, hemoderivados, se eu tiver sangramento, e o uso também de vasopressores, eles são fundamentais nesse primeiro momento, principalmente no miocárdio volta fraco, volta bobado depois da parada, ele está depletado de ATP, ele ainda não está adequado, então eu preciso dar esse suporte inotrópico e às vezes cronotrópico para essa paciente também, e às vezes vasopressor também. Controle direcionado de temperatura, ele é feito por 24 horas, então mantendo um alvo escolhido entre 32 e 36, não é a temperatura variando nessa faixa, então supondo que você escolha um alvo de 34, a temperatura precisa ser constante em 34 graus por 24 horas, antes de eu iniciar o aquecimento da paciente. Tá? Como eu não consigo fazer isso, normalmente a gente só evita a febre de maneira agressiva. A avaliação neurológica, lógico que a gente fica sempre angustiado em querer saber se teve sequela neurológica dessa paciente, mas eu só vou conseguir uns dados mais fidedignos quando essa paciente está com 72 horas de normotermia.
Então, se eu não realizei o controle direcionado de temperatura, eu posso precisar aí de 3 dias até que eu consiga fazer um diagnóstico um pouco melhor neurológico dessa paciente. Se eu fiz o controle direcionado de temperatura, eu vou conseguir fazer isso a partir do 4º dia, então, porque são 72 horas após o aquecimento. O paciente voltou da parada, ela é prontamente monitorizada e eu volto agora à monitorização fetal. Primeiro que eu preciso ver se esse feto sobreviveu a esse período de parada cardíaca, se eu não tenho agora uma urgência fetal que indica a necessidade de uma extração dessa criança, e se está tudo bem com ele, eu preciso acompanhar esse feto. Então, reinstalo prontamente os monitores fetais e vou pedir, então, aquele bando mínimo de exames pós-parada, que inclui gasometria. Eu preciso ver se essa paciente não está acidótica, eu preciso ver, então, a oxigenação e o CO2 dessa paciente para ajuste dos meus parâmetros hemodinâmicos. Eletrólitos, então, eles são causas frequentes de parada cardíaca, sódio, potássio, assim por diante. Eu preciso ver se eles estão adequados e corrigi-los de maneira agressiva. HbHT, se for a causa hemorrágica. Glicemia, a gente deve manter a glicemia entre 140 e 180, então evitando o dano hiperosmolar, mas também evitando a hipoglicemia nessa paciente. Então a gente chama isso de controle moderado de glicemia, entre 40 e 180. Faço um ECG de 12 derivações e um raio-x de tórax, porque a parada pode ter sido por uma isquemia, mas ela também pode ter gerado a isquemia nesse paciente, né? A falta de oxigênio no miocárdio pode levar a um infarto nessa paciente, e eu posso ter fraturado costelas, ter feito pneumotórax, ou também esta ser a causa de parada. Então esse é o bando mínimo de exames que a gente solicita no pós-parada, e eventuais outros exames que vocês necessitem de acordo com a etiologia esperada, ou que você acredita que tenha sido a causa da parada cardíaca. Então, quais são as mensagens para levar para casa? Primeiro, estar atento no reconhecimento da gestante de risco, o ABCDFGH. Reconheceu? Prepara o teu time de resposta rápida, deixa esse time pronto, todo acionado, de preferência perto do local onde está a gestante. Tá? Começa a tratar as causas, mas se isso não for efetivo, vamos seguir as recomendações do ACLS da mesma maneira como preconizado, como a gente faz em qualquer paciente, lembrando sempre que na parada cardíaca da gestante eu preciso anotar o exato momento da parada, fazer o deslocamento manual uterino durante todo o processo de parada cardíaca, retirar o monitor fetal, procurar uma via aérea avançada precoce e, no 4º minuto, da ordem de cesárea perimortem, que deve ser com extração fetal em mais apenas 1 minuto, para que eu possa ter um mínimo de chance de sobrevida dessa criança. O que a gente deseja é a pronta recuperação de mãe e da criança, mãe e feto. Nem sempre isso é possível, a gente viu pelos números que a mortalidade é muito alta, né? Frequentemente um dos dois morre ou sobra com sequelas significativas para o longo de toda a vida, mas o conhecimento dos mecanismos de parada, do algoritmo, então, que a gente acabou de discutir aqui, é fundamental para que a gente tenha uma melhor taxa de sucesso. Normalmente são cenários raros, a parada cardíaca na gestante não é frequente, a gente não costuma ver isso no dia a dia, eu não sei quem trabalha em serviço especializado, e por isso é muito importante estar sempre treinando e repassando isso. Tá? A gente treina isso no SAVA, a gente tem vários hospitais têm treinamento específico para isso. Tá? Bom, nós estamos terminando, a gente vai passar por uma sessão de perguntas agora. Vocês podem mandar via chat, mas caso alguém não consiga fazer essa pergunta para mim durante a aula ou durante o espaço adequado, estão aqui meus contatos, eu terei o prazer de responder para vocês. Novamente agradeço a SAESP a oportunidade de estar abordando esse tema, é um tema que eu gosto muito, espero nunca, a gente sempre espera não ter a parada na gestante, mas se tiver, a gente tem que também estar pronto para isso. Tá? Muito obrigado, agora a gente vai passar para a sessão de perguntas. Fábio, tá com... Obrigado, Léo. Brilhante a sua apresentação, mais uma vez, né? Tive a oportunidade de ver suas aulas sobre parada cardíaca na gestante em várias oportunidades durante o SAVA, né? Aqui a gente tem muitos elogios, né? Muitos elogios, e tem uma pergunta também do Rodrigo Aleixo, que é sobre a ventilação, uma vez que o paciente foi entubado, né? Que a paciente foi entubada, se ela tem que ser necessariamente manual, né? Então, queria que você respondesse para o nosso participante, o Rodrigo.
Rodrigo, boa noite. A tua pergunta é excelente, né? E essa pergunta ela é recorrente para a gente nos cursos SAVAS. E o que nós recomendamos? Sim, fazer manual. Por quê? Porque além de ventilar essa paciente com uma ventilação a cada 6 segundos, né? Então isso facilmente eu posso programar isso no meu respirador, mas eu preciso ter certeza que eu não tenho nenhuma pressão residual nessa via aérea entre esse intervalo para que eu não aumente a pressão intratorácica e não diminua o retorno venoso dessa paciente. Além disso, tem duas outras características da ventilação que eu acabei não comentando, que você me deu a oportunidade de falar agora, que é, primeiro, ela deve durar no máximo 1 segundo, então, e o suficiente apenas para expandir o tórax. Tá? É um volume minuto muito baixo, Rodrigo, não tem como, né? Mas o problema da gestante, aliás, de qualquer parada cardíaca, e essa resposta se aplica também para não gestante, tá? Não é a quantidade de oxigênio que eu estou ofertando no pulmão, e sim o quanto eu não estou distribuindo, eu não estou captando por falta de circulação, levando para a periferia. Então eu acredito que qualquer coisa que possa interferir nesse mecanismo, ela deve ser evitada. Então a melhor coisa é ventilação manual. Se você estiver usando um sistema de balão autoinflável, então nosso famoso ambu, cuidado com aquilo, o pessoal se assusta e bota fluxos altíssimos ali na parede e acaba gerando uma pressurização desse ambu, então isso também não é adequado, tá? Particularmente eu gosto muito da nossa bolsa molinha, porque você consegue fazer isso melhor. E hoje alguns ventiladores têm um dispositivo que é uma modalidade de parada, né? Então para essa ventilação. Mas a gente ainda não tem trabalho que mostra que isso é mais seguro que a ventilação manual. Então, acho que a melhor coisa é o seguinte, tira do teu ventilador, se você tiver numa anestesia, até porque pode ser, por exemplo, uma hipertermia maligna. Então, tira do ventilador, bota um sistema de gases, de preferência de uma fonte separada de onde está ligado o teu ventilador, tá? Existem relatos na literatura, por exemplo, de troca de rede, e foi ligado, tem um caso no hospital que teve 3 ou 4 mortes no mesmo dia, né, que foi ligado na rede de oxigênio, estava ligado o protóxido. Então, quando ele começou a ventilar o paciente entrou em parada por hipóxia. Se ele pegar o fluxômetro do próprio aparelho, ele continua nesta parada por hipóxia. Então, o ideal é você ter um outro fluxômetro, uma outra régua, e fazer isso de maneira manual. Tá bom? Léo, que eu via, foi a única pergunta, eu vou te fazer uma aqui, né? E aí, eu massageio o paciente ou desloco o útero? O que eu faço primeiro? Como é que eu lido com esse impasse? Né? Já que deslocar o útero é tão importante na reanimação da gestante. Fábio, isso é uma outra coisa que a gente observa nas estações lá, né, do SAVA. Quando o indivíduo está sozinho, então naquele primeiro momento de parada cardíaca, às vezes dá um bug na cabeça, dá uma bagunçada. Lógico que se eu estiver comprimindo e deslocando o útero, a minha compressão fica muito, muito comprometida, né, o volume sistólico que eu gero. Mas não comprimir é zero de fluxo sanguíneo. Então, se você está sozinho, não tem mais ninguém na sala, comprima, faça o BLS, 32. Né? Chegando alguém, essa pessoa passa a deslocar o útero. Tá? Então, a prioridade número 1 é compressão, é o que a America Heart fala, né? Sempre o ênfase nas compressões, e se houver mais uma mão disponível, você pode fazer o deslocamento uterino. Neste cenário, Fábio, não tem trabalho que mostra, mas eu acho que aí sim pode ser que a prancha com deslocamento, então com aquela deslocamento de 30 graus, possa ser alguma alternativa, embora ela piore a qualidade da RCP, mas a gente está falando de uma situação de absoluta exceção onde você está sozinho. Mas assim que chegar alguém, aí volta para DDH e faz o deslocamento manual. Bom? Beleza. O Maurício Malito, né, que você conhece pessoalmente, ele te parabenizou pela aula aqui, e ele está discutindo aqui qual que é o papel do videolaringoscópio na intubação, na reanimação da paciente gestante, qual a sua opinião, né, a respeito disso? Bom, pessoal, o Maurício Malito dispensa apresentações, é um dos maiores nomes de via aérea do país. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele no curso dele lá, e é uma pergunta meio pegadinha, né, Malito? Mas, assim, na verdade, o que fala na gestante? Né? E, aliás, qualquer situação de intubação, a gente deve usar o que a gente tem de melhor. Mesmo na intubação lá da tua colecistectomia eletiva, o paciente sempre deve estar bem posicionado, usar o que tem de melhor. Normalmente eles falam, já teve até discussão sobre isso na literatura, se o videolaringoscópio substitui o laringoscópio ou não.
Eu acho que no cenário da gestante, se é um cenário já caótico por natureza, e se eu tenho um videolaringoscópio na mão, sendo eu treinado com o uso do videolaringoscópio, eu começaria com ele. Ah, não, eu nunca uso o videolaringoscópio, mas tem um aqui. Vai com o que você faz de melhor. Então, se você está acostumado e faz muito bem com o teu laringoscópio normal, né, não o vídeo, né, o convencional, siga com o laringoscópio convencional. O ideal é que a gente esteja treinado com o videolaringoscópio, e eu acho que ele é uma ajuda bem-vinda nesse cenário, principalmente na gestante que toma intubação mais complicada. Então, Malito, resumindo, se você tem expertise no vídeo, eu iria de vídeo direto. Se você não tem tanta expertise no vídeo, vai com aquilo que você faz bem, que é o laringoscópio normal. Se você não concordar, pode mandar aí uma letra no chat que a gente discute mais. Pessoal, mais perguntas? Podem usar o espaço para comentários para fazer as perguntas. O Dr. Leonardo é um expert na reanimação da gestante aqui. Mais alguém? Alguma coisa? Então, lembrando, né, pessoal, a reanimação da gestante é semelhante à reanimação de qualquer adulto. Dose de medicações, quando estão indicadas, as doses são as mesmas. A carga elétrica que você vai utilizar é a mesma. Os tempos, né, de reanimação, tudo a mesma coisa. Lembrar que no 4º minuto a gente já pode indicar a cesárea perimortem. Isso faz diferença tanto no prognóstico fetal quanto no prognóstico materno. Então, a cesárea perimortem, ela dispensa antisepsia, dispensa um lugar adequado, então se recomenda que se a paciente está na sala de emergência, isso seja feito lá na sala de emergência mesmo, não tentem transportar a gestante parada para o centro obstétrico para fazer o procedimento. A organização da equipe multidisciplinar é fundamental, né? Se você não tiver uma equipe multidisciplinar, se você não tiver antecipado a parada na paciente que chegou grave, né? Você vai se dar mal, né? Então, assim, tentem pegar algum score, né? E antecipar o agravamento da gestante em situação crítica, né? Lembrando que ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, e aí sim a gente tem que estar com tudo na mão, se ela evoluir, né, para essa situação mais grave, né. Basicamente isso, pessoal, não tenham medo de botar a mão na gestante que está parada, tá? Ela é a mesma coisa que um paciente adulto, né, com os adendos do tempo, né? A gente tem que marcar o tempo direitinho, a gente tem que deslocar o útero assim que possível e a gente tem que continuar fazendo massagem cardíaca externa de alta qualidade, ventilação de alta qualidade, a intubação a mais precoce possível, com os adendos que o Léo falou, né? Porque é uma paciente que tem um metabolismo de 2 pessoas, tem a capacidade residual funcional diminuída, então ela tem uma reserva funcional pulmonar ruim, então a intubação precoce é benéfica nesse tipo de paciente, né? Então é isso que eu gostaria de colocar aqui, cumprimentar o pessoal que veio, né, que nos prestigiou aqui, e dizer que a aula realmente foi magnífica do Léo, não poderia ter uma pessoa melhor, né? Fábio, eu só queria complementar o que você falou, eu concordo 100%, né? Mas que uma das nossas funções, e depois que a gente faz o SAVA, a gente começa a ficar cada vez mais preocupado com isso, é criar uma estrutura nos nossos hospitais para que isso seja feito de maneira adequada. Então, frequentemente eu vejo nos hospitais que a sala de parto, né? Bom, tudo bem que a parada não ocorre só na sala de parto, obviamente, mas a sala de parto geralmente é o expurgo do hospital, né? Então, assim, o ventilador velho empurra para lá, o laringoscópio velho, o monitor velho, porque não acontece nada, é um evento festivo. Mas quando dá, é uma tragédia. Então, a nossa sala de parto deveria ser um local onde está tudo bom. Eu tenho um bom ventilador, eu tenho um ótimo laringoscópio, porque se eu precisar dele, é que o shit happens, né? Se eu estiver precisando dele, ele é meu paraquedas, eu não tenho para onde correr. Então,
cabe um pouco a gente trabalhar com os nossos gestores no sentido de que aquilo precisa ser um ambiente muito adequado. Geralmente são salas muito pequenas, e aí eu tenho que botar 12 pessoas ali dentro trabalhando de maneira coordenada no espaço minúsculo, dentro de um corpo pequeno, que a gestante é pequena para caber todo mundo. Então é um cenário muito caótico, e eu acho que isso que é o interessante de trabalhar com esse cenário, por isso que eu gosto tanto dele no Sava, né? Até pelas todas as dificuldades que ele nos impõe. Então, eu acho que eu deixo isso também de recado para vocês levarem para casa. Agradeço muito a presença de todos. E eu acho que se a gente sair daqui e conseguir melhorar um pouquinho nosso ambiente para a gestante, a gente vai estar ganhando muito, porque espero que ninguém veja uma parada de gestante na vida, mas se vir, a gente precisa tentar salvar esses 2, ou 3, ou 4, né, quantos forem envolvidos. Perfeito, pessoal. Então, agradecemos aqui de coração a presença de vocês, né? Convido aos participantes aqui que não fizeram o Sava ainda, que façam. O Sava aborda esse tema, né? Ele é muito mais legal para a gente, que é anestesista, do que a CLS, sem querer falar mal da CLS, né? Mas ele é muito dirigido para as nossas emergências, para as nossas paradas, né? E uma das estações principais do Sava é justamente a estação de parada na gestante. Então, convido todos, né? A gente está com um Sava por mês aqui na SAESP, no Brasil inteiro tem Sava. Então, a gente gostaria muito de ter pelo menos alguns de vocês aqui na nossa próxima reunião de Sava. Muito obrigado, Léo, mais uma vez. Muito obrigado a SAESP pela oportunidade de moderar essa brilhante aula. E é isso, pessoal. Muito grato. Pessoal, obrigado aí pela presença de todos, pelas perguntas, Fábio, pela parceria de sempre, a gente está sempre junto nos Savas aí, né? E muito obrigado a SAESP, porque é um tema que realmente é muito legal. Eu agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. É isso, obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Obrigado.